Agora sim, pessoal. Agora foi. Deixa eu só tirar o volume. Então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nessa noite para falar um pouco sobre o nosso documentário Memórias e Esquecimento, a efervescência de São Lourenço do Sul nos tempos da ditadura. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver se o pessoal se anima a entrar aí. Acho que o Instagram estava instável aí, não estava dando notificação, a gente não estava conseguindo acessar direito. Atrasamos um pouquinho. Atrasamos um pouco. Vamos aguardar aí o pessoal ir entrando aos pouquinhos. A ideia é exatamente falar um pouco sobre como a gente construiu, né, esse projeto, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, juntamente com um outro, né, que a Gabi encabeçou, que foi o do Mulheres Invisíveis, a opressão e a luta das mulheres do campo de São Lourenço do Sul. A gente gosta de títulos grandes, né? TCC tá pronto. Então, a gente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no final do ano passado, final de dezembro. E, enfim, conseguimos aí e fizemos esses dois projetos, que a gente, inclusive, está bem feliz, né? Esse projeto da Gabi teve uma repercussão bem bacana, né? A Pri, ela e eu também, mas né, elas fizeram uma live logo depois, né? A gente lançou o documentário Na semana, né? Isso foi em fevereiro. E aí deu um tempinho, agora lançou o do Pedro no final de março, mas os dois estão tendo uma repercussão bem boa. E ficou o convite também para quem ainda não viu, os dois são disponíveis no YouTube do Vozes. Nós três fazemos parte do Voz em Movimento, eu, a Pri e o Pedro, que existe desde 2015 aqui em São Lourenço. Não sei se quer falar um pouco do Voz. Não, acho que é isso. Pessoal, acho que o Voz já está um pouco mais... A gente sempre tende a falar, né, sobre o Voz, mas acho que já está assim... Já dá para entender o que é. Mas, enfim... Eu vou só divulgar a live aqui no perfil. Uhum. Eu não sei se eu consigo compartilhar pelo meu também. Não dá para compartilhar, eu só tirei um print da tela. Tá. Mas tranquilo, vai ficar gravado aí, se o pessoal quiser assistir depois também, é bem tranquilo. Então, na verdade, assim, pessoal, a ideia desse projeto aí, né, que eu encabecei aí da função da ditadura, vem de uma situação, a princípio, familiar, né, o meu pai, sou irmão da Priscila, então, nosso pai, né, sempre conversou muito sobre questões políticas, enfim, né, histórias dele, histórias do Inácio, né, nosso tio, que a gente, infelizmente, não teve o prazer de conhecer, né? Ele faleceu antes. E então isso foi sempre uma coisa muito viva na nossa casa. A gente sempre debateu bastante, né, sobre política. E, enfim, isso foi uma coisa que me constituiu, né, enquanto pessoa e no decorrer da vida, assim, né, dos trabalhos escolares, acadêmicos. Isso foi uma coisa que me motivou a buscar, a tentar compreender o que era esse período, como é que foi, o que isso repercutiu e ainda repercute na nossa vida, né? Então, na graduação, eu fiz um trabalho de conclusão, que inclusive está aqui, que eu peguei, que é sobre a função da lei de anistia, né, como ela obstaculiza uma justiça de transição efetiva. Enfim, isso é uma coisa mais jurídica, mas como a lei de anistia ela não proporcionou que a gente, de fato, revisitasse e pudesse romper com o nosso passado para, enfim, seguir para um futuro de democracia mais efetiva, né? E depois também, já graduado, eu fiz um curso, né, online, proporcionado pela UNB sobre a questão de justiça de transição, e lá a gente tinha que propor um projeto de intervenção. E nesse projeto de intervenção eu propus mais ou menos, na verdade, o que é esse documentário, né? Que é uma ideia de, na verdade, fazer uma espécie de
Comissão da Verdade de São Lourenço do Sul, né? Porque aqui em São Lourenço a gente tem, a Pri e a Gabriela me corrijam se eu estiver errado, tem um certo receio de comentar, debater sobre determinados assuntos. E a ditadura é algo visível, né? E, enfim, questões também referentes, como que a Gabi trouxe também, né, das mulheres do campo, qualquer coisa relacionada a um campo um pouco mais progressivo, vamos dizer assim, já tende a ter uma certa, um certo obstáculo, né? Então, enfim, a gente veio nessa pegada de tentar trazer à tona essas situações, né? E eu não sei, Gabi, o que que tu... Não, acho importante dizer, assim, que a gente foi iniciando o projeto, deixa eu falar mais pertinho, iniciando o projeto, a gente foi se dando por conta, né, o quanto tem de coisa silenciada, assim, que a gente iniciou numa perspectiva... Opa, minha tela. Iniciou numa perspectiva e ao longo da produção a gente foi se deparando com uma série de outras situações, porque, enfim, sempre tem aquele receio das pessoas em falar e quando elas vão tendo mais confiança, tu vai descobrindo mais situações de prisões, né, de coisas mais de repressão mesmo, né, aqui no município que a gente não tinha ciência, assim. Quando a gente iniciou, na verdade, até quando a gente estava iniciando a função, já contemplados, mas como é que a gente vai fazer o documentário? Eu ainda falei para a Gabriela, olha, se eu conseguir fazer um documentário de 20 minutos, meia hora, eu estou muito feliz. Porque a ideia era que daqui a pouco as pessoas não iam querer falar, ou que a gente não ia conseguir daqui a pouco alguma situação de repressão, né? Escancarada, vamos dizer assim. Porque sempre, inclusive isso eu menciono sempre que eu posso, depois que for lançado o documentário, que as pessoas tinham e têm ainda, né, a ideia de que São Lourenço era tranquilo aqui, né, a questão da ditadura não existiu e não teve repressão, não teve censura, e movimentos estudantis. Não, até a gente tinha um certo receio nas situações que a gente tinha alguma indicação, assim, enfim, que poderia ter acontecido alguma coisa, pessoas que a gente poderia entrevistar, das pessoas não aceitarem até por ficarem mal faladas na cidade, né? E não sei se a Pri quer falar alguma coisa assim sobre a questão de como é São Lourenço, né? A Pri, ela pesquisa gênero, então ela compreende o quanto tem silenciamentos e na questão que é também uma certa violência simbólica, assim, de ir silenciando essas coisas, tanto na questão das mulheres, né, até essa própria questão da ditadura a gente trouxe com um documentário do movimento negro, que simplesmente se fingia que não existia, assim como a questão das mulheres, que era silenciada, assim como a questão cultural da ditadura, de quem às vezes tinha algum posicionamento, né, então, existe quem tem o poder silencia para manter aquilo, mas acho que a Pri pode falar um pouquinho melhor assim sobre isso. Não, o que eu acho mais interessante em relação ao documentário que ele tem para contribuir para o debate é porque justamente ele se afasta da ideia de como era o meio cultural e de como eram os debates sobre essa época da ditadura dos grandes centros, né? Então, porque existem muitos documentos, existem muitos livros e muitos filmes, documentários que falam sobre essa época da ditadura em relação aos grandes centros do país, enquanto nas cidades menores não. E aí vai dando essa ideia justamente do esquecimento, né, da história de cada município, porque a ditadura foi algo que atingiu o Brasil como um todo. E dentro desses núcleos sociais atingiu de formas diferentes, tanto é que foi explorado a questão do movimento negro, já foi falado em outra live também sobre o documentário da participação das mulheres, né, como essas mulheres eram tratadas durante a participação de movimentos contra a ditadura militar. Então eu acho que o documentário ele tem bastante a acrescentar nesse sentido de trazer uma memória, de resgatar uma memória de uma cidade pequena, mas que também foi atingida, né, pela repressão
e que mudou a forma como os jovens da época, como as famílias lidavam, né, com essa situação. Então, eu acho que a questão da memória é muito importante, né? Porque é isso, há um apagamento da nossa história, e porque acredita-se que não era tão relevante, ou que não foi tão grave assim, então vamos soterrando a história, né? E aí, quando tu não debate, quando tu não fala sobre isso, acontece a função do esquecimento, né? Como se de fato não tivesse existido. Então, é muito interessante, apesar de dolorido, assistir alguns depoimentos, né? Porque há uma certa libertação quando tu fala, quando tu expressa os teus sentimentos e quando tu consegue contar a tua história ou a história da tua família, dos teus amigos sobre esse período, né? Um período em que muitas pessoas deixaram de falar por medo, né? Sim, acho que até, né, nesse cenário que a gente está agora, né, de conseguir deixar registrado, até porque já é uma situação de um tempo, né, já são 57 anos desde o início da ditadura, então vai passando e essas memórias vão sendo perdidas, mesmo que oralmente vão sendo passadas em gerações, né, é importante ter um registro em vídeo, em livros, enfim, para a gente conseguir acessar daqui a um tempo, né, e conseguir, até a partir do próprio documentário, colher novas informações de coisas que vão surgir. Até trazer para o contexto atual, né, a forma como a história acaba se repetindo e acaba se repetindo muitas vezes porque não se tem consciência do que foi feito há alguns anos, né? É uma situação na verdade, nem se repete, ela se perpetua, né? Porque ela não foi rompida, né? Então, na verdade, a função ali do fim da ditadura, tudo bem, acabou, teve eleições, tudo, mas as instituições ainda estão muito estruturadas de acordo como elas eram, né? Então, o ranço autoritário, que eu gosto de falar, daquele período, ela ainda está muito presente, tanto nas instituições quanto na nossa própria mentalidade, na nossa legislação, né? Agora está em discussão a função da Lei de Segurança Nacional, que o atual presidente tem utilizado, né, aí para tentar silenciar, né, algumas pessoas, e isso aí agora está querendo se levar ao STF, para se julgar inconstitucional, né? O que é um absurdo que ainda esteja em vigência uma coisa dessa, né? Então tem toda essa questão, esse aparato que ainda permanece, né? E, enfim, mas a nossa preocupação também com o documentário era de que ele fosse bem documentado, né? Porque a gente sabia que poderia daqui a pouco haver situações das pessoas, que isso aí é mentira, questionarem, né? A pessoa está sendo leviana, a pessoa não sei o quê. Então, na verdade, tudo que consta ali no documentário, a gente tentou, né, através de documentos que existem, eram sigilosos à época e hoje estão abertos e acessíveis ao público em geral no site do Arquivo Nacional. Se vocês digitarem aí no Google Serviço de Informação, Arquivo Nacional, acho que uma coisa assim, vocês vão ter acesso, vocês vão ter que fazer um cadastro, né? E vocês, assim, digitando São Lourenço do Sul na busca ali, vocês vão ter, assim, sei lá, 15 páginas com milhares de documentos, assim, que vocês vão ter acesso, das mais diversas possíveis, desde questão de ditadura até outras questões, né? Então, é isso, né? Aí essa questão das prisões, que eu mesmo desconhecia, né? Não sabia que tinha sido tão forte aqui, não só aqui em São Lourenço, mas em toda a região sul, Canguçu, enfim, Pelotas, né? Lógico que já era um pouco maior, mas Rio Grande, mas Canguçu, onde mais? Camaquã. Então, muitas pessoas desse chamado grupo dos 11, né? Que eram do PTB, eles foram presos, eles foram indiciados, eles tiveram a sua vida a partir daí bastante dificultada, né? Perderam
seus empregos, enfim. E que mais, Gabi? Teve a situação também do Hospital da Reserva, que Isso era uma lenda urbana é, de São Lourenço, né? Isso há muito tempo a gente sabe por cima da história. E a gente acabou tendo contato, né, com o pastor da reserva, a gente conseguiu o contato deles, e aí conseguiu também trazer esse relato até para deixar registrado. registrado, assim, evidenciar o que foi que aconteceu, né? Porque tem muito diz que me diz sobre a situação e ninguém sabe efetivamente o que São aconteceu. muitos fragmentos da mesma história, né? Para conseguir reconstituir exatamente, e continua um pouco fragmentada, porque não se sabe exatamente o que ocorreu, né? Mas até que o Pedro estava falando a questão do registro, né? Até a gente ficou sabendo de denúncias, enfim, de várias situações, mas a gente teve o cuidado também de a gente só conseguir, só colocar, expor no documentário aquilo que a gente realmente conseguiu checar, né? E verificar a veracidade, né? Até porque a gente tem a responsabilidade de... A veracidade documental, né? E lógico que a gente também tem que ter consciência de que essa veracidade documental, muitos documentos foram perdidos, né? Ou simplesmente, né, desovados, queimados, enfim. Mas é isso, né? A gente se apegou àquilo que ainda existia e existe, né? De prova documental. Mas deve-se frisar que isso é uma... ainda há muitas questões que não consegue se comprovar em razão disso. Inclusive, inclusive a própria questão de mortes, desaparecimentos na época da ditadura, isso eu digo a nível nacional. Que conseguiram comprovar, sei lá, menos de 400 mortes da ditadura, só que, na verdade, isso é um número maquiado, né? Porque inúmeros desaparecimentos, pessoas que... por isso que... Não, e é por isso que o relato das pessoas se torna tão importante, né? Esse resgate histórico através das memórias das pessoas também se faz extremamente importante, justamente porque nós sabemos que alguns documentos desapareceram misteriosamente nessa época. Então, fazer com que as histórias dessas pessoas sejam ouvidas, né? Porque também havia e há ainda um certo receio de se abrir essas histórias, mas quando uma ou mais pessoas falam sobre, isso motiva outras pessoas a também resgatarem a sua própria história, né? Acho que tu pôde perceber isso depois que foi lançado o documentário, que as pessoas te mandaram mensagens para vocês, falando um pouco, né, sobre os depoimentos mesmo. A gente ficou até surpreso, assim, a gente teve uma receptividade muito legal, assim, e hoje até a gente recebeu uma mensagem de uma bisneta do Darcy, né, do Darcy da Rosa, né, que foi um dos que foram presos, né, em razão aí da política, né, e muito bacana, assim, ela disse que o avô dela, que era filho do Darcy, se emocionou, enfim, é muito bacana a gente perceber que a gente conseguiu trazer esse assunto à tona, né, e que isso mexe de alguma forma, né, e conseguiu de alguma forma também trazer luz, né, a determinadas coisas que andavam meio escondidas, né. Ou às vezes se debatia muito só dentro das próprias famílias, né, e mexeu com a história dessas famílias, né, ali na questão dele mesmo, as filhas, enfim, contou toda a história delas, das coisas que elas podiam fazer ou não podiam fazer, tiveram que deixar muitas coisas em função desse monitoramento do pai delas, assim. Sim, a Clara, né, que é a filha do Darcy, ela comenta, né, que tipo, são comunistas, enfim, né, essa questão das pessoas ignorarem as outras em razão, né, de motivação política, e aí essa é comunista, então a gente ignora, deixa de lado, né, até pelo próprio medo, né, que se havia na época também. Mas eu só queria também dar uma pincelada que isso não se resume a essa repressão, vamos dizer assim, mais escancarada de prisões ou da própria questão da reserva, mas também era uma questão mais
velada, nem tão velada, na verdade, né? Mas tipo, da questão dos bailes, né? Da questão do negro enquanto cidadão e cidadã na sociedade, né? Então, a questão dos bailes, de baile de branco, baile de moreno, né? Do como o negro era visto a nível de educação, se é que era visto, né? A nível de educação. A própria questão também a gente teve que tirar muita coisa, né? Ficou 1 hora, quase 2 horas de documentário, e eu tentei reduzir o máximo, e eu ainda falei com a Priscila foi a primeira assistente para comentar esse. Pri, me ajuda a diminuir. Eu diminuí 2 minutos e não conseguimos mais, porque, enfim, né? Total era 15 horas de filmagem, e na última semana o Pedro ficou muito nervoso porque ele queria diminuir, mas é que eu acho que foi bem completo, assim, tentar pegar o panorama geral, assim, a gente realmente não conseguiu reduzir, a gente tentou reduzir mais e foi impossível. E nessas 15 horas aí que a gente conseguiu resumir em quase 2, tem muita das pessoas falando da função da própria, como é que eu posso dizer, da rigidez, né, como era, dentro até da própria família, né? Eu ia comentar sobre a liberdade, né? Falando um pouquinho mais dessa parte da área cultural, puxando também para os bailes, mas para os programas de rádio, né? Para as músicas que eram escolhidas, para o comportamento social ali e como que as demais famílias veriam aqueles jovens. Então, tudo isso também tem uma influência, né? Na história dessas pessoas. E, às vezes, por menor que pareça, tem uma influência. Acho que a Jussara mesmo comenta, né? De como os jovens se representavam por meio das roupas, do linguajar, como isso também acabava sendo uma forma de resistência a partir do próprio corpo, né? Significando uma resistência contra o regime, contra toda a repressão, falando um pouco da parte cultural, né, da cidade. Sim. Só para dar uma boa noite para quem está entrando, a Mônica botou boa noite, pessoal. Caso vocês tenham o Roberto. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem enviar, fique à vontade. Sim, e a própria questão, por mais que houvesse essa rigidez, né, que foi bem explorada, principalmente pelo Will e pela Jussara, o Adão falou alguma coisa também, que ele teve que sair de casa porque ele queria ser músico, e o pai dele não aceitava, e ele saiu e foi, e enfim, a gente trouxe isso porque, na verdade, assim, ó, naquele período, por maior que fosse a rigidez, os jovens eles tinham um certo ímpeto, né, de promover as coisas, né, de fazer as coisas. Por exemplo, a questão da rádio, da ULI, né, por mais que eles estivessem dentro de um contexto repressivo, né, autoritário ou de rigidez, eles tentavam, lógico, dentro de determinados padrões, né, de determinadas situações, promover alguma coisa, pelo menos a nível cultural, né? E isso, hoje em dia, ainda falta muito também, muita razão. Eu acredito que, inclusive, o Antônio Carlos, mais conhecido como meu pai, também abordou, que é muito em razão da própria ditadura, né? Que os grêmios eles foram totalmente desmantelados, principalmente ali pós primeiros anos da década de 70 ali, e isso dificultou demais. Aqui em São Lourenço inexiste, que eu saiba, eu posso estar errado, e se eu estiver, por favor, me avisem, que eu gostaria muito de conhecer, que não inexiste Grêmio Estudantil em São Lourenço. Inexiste. E isso é uma coisa que é algo que deveria ser fomentado até pelas próprias escolas, diretores e diretoras, porque que nem o Teobaldo acho que comentou, é uma coisa que fomenta a participação a nível político, a nível cidadão, né? A pessoa debater sobre questões que envolvam a realidade dela. É que até eu estava pensando assim que
o documentário ele demonstra, né, que antigamente parecia que tinha um diálogo, não sei se é assim que eu posso falar, mas na própria ULI, né, o pessoal de opiniões diversas, enfim, todo mundo participava. E eu não sei se em contexto da ditadura, ou enfim, hoje em dia parece que o que tu fizer não vai adiantar de nada. Eu não sei se a gente teve muitas derrotas e que tem esse sentimento, mas parece que não se tem o ímpeto de tentar propor alguma coisa, porque aquilo que tu propõe é muito tópico. Mas que nem a Pri estava falando da questão do Will, enfim, da questão sexual, ou enfim, do negro, antigamente era inimaginável pensar uma festa com branco e negro ao mesmo tempo. Mas foram pessoas que propuseram e teve um movimento e que hoje, enfim, a gente já está numa outra situação, né? Então tudo depende dessa movimentação. E hoje em dia eu acho que as pessoas evitam de propor algumas coisas, né? Ou se tem, são poucas pessoas. Eu acho que nessa época onde o Pedro faz o resgate histórico ali do documentário, havia uma certa incomodação permanente, né, por parte das pessoas. E eu acho que havia também uma unidade de ação, de discurso. Então, Não ainda sei que se tanto de... ainda que houvesse divergências, apesar das divergências, conseguia-se haver uma união em prol de algo maior, né? Em prol da democracia, do direito de voto, do direito à liberdade de expressão. Então, hoje, a gente está falando das histórias fragmentadas, hoje eu acho que há uma fragmentação dos grupos, né? Esse eu acho que é um dos nossos maiores problemas, não conseguir criar uma unidade suficiente para levar em frente uma movimentação realmente grande o suficiente, né, para tentar barrar essas formas diferentes de repressão, mas que estão havendo já, né? E há também a questão das muitas derrotas também, né? A geração que viveu a ditadura, como que essa geração encara as derrotas que nós estamos vendo hoje, né, atualmente. Então, a própria lutar cansa também, né? Então, são muitos fatores. Esses dias a gente estava caminhando até, e aí eu falei para o Pedro que eu fiquei pensando. Até vou usar como exemplo a mãe de vocês, assim, que ela não era uma pessoa que tinha uma participação política tão grande, mas, por exemplo, antigamente as pessoas não tinham um celular para entrar em contato com as outras, né? Elas não tinham redes sociais. Então, para elas entrarem em contato com as outras, elas tinham que participar de determinados grupos. Dentro desses grupos, tu acabava conversando sobre uma série de coisas e tu acabava participando, às vezes, de movimentos ou propondo eventos, essas Olimpíadas que tinham na época, né? Então, ela acabou tendo consciência de algumas coisas a partir desse contato com o grupo. E hoje em dia, eu acho que é muito fácil a gente conseguir pessoas que conversam com o que a gente quer conversar dentro de casa a partir da internet, né? E aí fica cada um dentro do seu grupo reclamando da situação e não se encontrando. Claro que agora a gente está num contexto de pandemia, enfim, mas não dialogando para tentar propor soluções. Enfim, não sei se faz sentido. Não, eu acho que é isso aí. Na verdade, enfim, a internet é evidente que ela trouxe uma série de facilidades e que a forma como ela é utilizada advém de quem a utiliza, né? Que no caso somos nós, seres humanos. Mas, com certeza, há uma questão. Hoje em dia, a gente tende a ser, pelo menos é a concepção que eu tenho, mais individualista. Então, tipo, eu tô bem, não me importo com todo. E antes não, né, nessa época, pelo menos de acordo com os depoimentos que a gente pôde pegar, né, havia um ímpeto de que todos tentassem estar bem ao mesmo tempo. Tentar que todos estivessem de alguma forma bem, né? Então, aqui tem um comentário, né? Mônica, minha mãe contava que na sua juventude havia o baile da Laudelina na Avenida Santos Abreu. Na época era onde os jovens se divertiam. As pessoas negras não podiam entrar, ficavam na rua olhando. Então, enfim, é essa contradição, na verdade.
O que acontece é que naquele período, por mais que houvesse um ímpeto, lógico que havia situações assim, né? Então, não é, né? Não é querer assim dizer, ah, naquela época era ótimo, era Não, e bom. também não romantizar, A gente não deve romantizar. Não é isso que a gente está tentando Até fazer. porque Até as lutas também são diferentes, né? A gente isso. não tem como abarcar tudo numa luta só, porque são várias lutas. Puxando um pouco para o lado do gênero, né? Das próprias mulheres, a luta das mulheres na época da ditadura também era muito diferente e muitas vezes era silenciada dentro dos próprios movimentos estudantis, dos movimentos que se manifestavam contra a ditadura, e as mulheres negras também eram uma outra realidade, então são muitas nuances, são muitas camadas, né? Essa unidade que eu me referi era mais a um senso de que as pessoas precisavam conquistar a liberdade que haviam perdido, né? Então isso motivava. É claro que algumas coisas iam ficando no meio do caminho justamente por causa da nossa estrutura social, né? Que é racista, machista. Então, isso era meio que colocado em segundo plano também, em nome de uma liberdade, em nome da democracia, coisas que não deveriam ter sido também esquecidas nesse processo, porque isso é extremamente importante para uma democracia plena, né? Uhum. Mas eu acho também da questão da forma que o mercado se estrutura, assim, né? Que hoje em dia parece que a gente tem mais a questão de participar se vai te trazer algum benefício, ou econômico, ou de prestígio social, ou de alguma coisa, ou de reconhecimento, né? Então, mais ou menos nesse sentido, assim, que a gente tinha falado, acredito. Eu acho que o depoimento, quem já teve a oportunidade de olhar o documentário, o depoimento final ali do Jairo é bem emblemático, né? Porque fala um pouco dessa desesperança, da esperança que havia e da desesperança que se instalou justamente dessa geração que viveu a ditadura e dessa geração que enxerga o que está acontecendo com o país hoje. Então, acho que vem bem ao encontro disso que a gente está falando agora aqui um pouco. E a intenção do documentário também era e num sentido de uma retomada da utopia, da esperança, né? Tanto que ele vai se encaminhando e o final é para esse sentido, né? Que a gente nunca pode deixar de caminhar. Porque é isso, o que nos faz ter esse ímpeto da gente fazer as coisas, de a gente ter uma motivação para seguir caminhando, são as utopias, os nossos ideais, as nossas esperanças. Então, o que a gente sente, eu e a Gabi, né, acho que a Pri também, de repente, é essa ausência de esperança, né, de que tudo está como está e não tem mais o que fazer e a gente fica no nosso mundinho, né, ainda mais num cenário que a gente hoje, enfim, nos últimos tempos, mas hoje a gente abre ali alguma página na internet e vê que mais de 4.000 pessoas morreram em razão de um vírus, né, que poderia daqui a pouco muito bem ser, como é que eu posso dizer, minimizado se houvesse uma efetiva gestão de crise, né, com vacinas à disposição, né, de maneira ampla, geral e restrita, aqui para dizer como era o slogan da anistia. Então, é muito complicado, mas a gente não pode cair nessa seara que a intenção é exatamente essa, que a gente perca a esperança e que a gente ache que não tem o que fazer, que a gente fique preso nessa... Que antes era censura, mas hoje, na verdade, o excesso de informação que nos deixa completamente louco. É uma desorientação. Uma desorientação. Então, a gente tem que focar, tem que retomar a utopia, e é isso que a gente tentou, né, eu acredito, né, fazer com o documentário também. Conta que hoje o Juremir... A gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz, né, que enviei para o Juremir Machado, que é jornalista, enfim, colunista do Correio do Povo. Sempre li as colunas dele e enfim, temos livros dele aqui,
função da ditadura, do Jango, do Brizola, enfim. E ele disse que, eu mandei e-mail, ele disse que gostou muito do documentário, inclusive compartilhou no Twitter dele, indicando. Então foi bem legal, assim, a repercussão bem bacana. E, enfim, não se resume a Juremir, né? Mas também muitas pessoas próximas da gente, e outras nem tão próximas, que nos mandam mensagem dizendo que gostaram muito, que ficou muito bom e tudo mais. Então é bem bacana. A gente agradece, né? No primeiro momento, agradece muito as pessoas que assistem e que nos compartilham também os sentimentos que elas tiveram, né, com o documentário. Inclusive críticas, e é óbvio E as que participaram, claro. A nossa maior preocupação era que as pessoas assistissem, né? E até para contar um pouquinho de como foi, nem eu nem o Pedro, a gente tinha experiência com edição, né? E... não, só mais um pouquinho. Nenhum de nós tinha experiência com edição, então a gente começou com esses documentários e o Pedro simplesmente focou no dele ali, né? Fez vários efeitos e transições, não sei o quê. E dentro da nossa realidade, acho que a gente se preocupou, assim, tentar trazer alguma coisa que fosse legal, né? Que pudesse contribuir dentro do que a gente pudesse fazer. Realmente entrei de cabeça ali, fez alguns efeitos. Tivemos fotos e áudios que o Teobaldo Kuhn conseguiu da época da Uli, que foi muito bacana, deu para ilustrar legal ali. Também fazer uma pequena correção, pequena, nem tão pequena, mas enfim, constou no documentário, mas na verdade o seu Ayrton Fernando Jepsen, ele é mestrando em História pela FURG e não pela UFPEL, né? Foi divulgado pela UFPEL, enfim, infelizmente não conseguimos arrumar, porque já estava, né, divulgado, mas fica aqui, né, as desculpas, né? Meu pedido de desculpas, a correção e meu pedido de desculpas ao Ayrton, né? Mas foi fundamental o depoimento dele, ele é uma pessoa... De todas as pessoas, show de bola. Né? Ou de todas, não, óbvio, de todas as pessoas, né? Só estou fazendo essa adendo porque, enfim, né? Então é isso, pessoal. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu acho que a nossa intenção era mais falar da construção, né, do documentário deste, né, também da Gabi. A live vai ficar salva. A live vai ficar salva, né? A intenção não era passar muito de uma hora, acho que já está chegando quase a isso. E é isso. Aí nós também agora estamos com ideias, né? Posso falar, Gabi? Que pretendemos fazer uma outra live agora, não apenas dessas questões do documentário, mas já direcionando a outros assuntos. E daqui a 2 semanas, isso? A gente quer trazer outros temas, assim, a gente tem pensado em outros formatos, enfim, então a gente vai fazer uma live pelo Face, mas a gente não está restrito à live, a gente está em transição, assim, pensando em ideias. Em movimento. Em movimento. E aí a gente vai fazer uma live com o Gabriel Baeta, que é estudante de agroecologia da FURG. Ele lançou uma música, inclusive quem quiser pesquisar no YouTube é Adversidades o nome. Muito boa, muito excelente. Boa. E também com a Jaque, que ela é professora da FURG e ela é coordenadora do projeto Punk Pop. Então a gente vai fazer uma live falando sobre resistência cultural e alimentar aqui em São Lourenço. Só a gente não tem certo dia, a gente vai divulgar quando a gente estiver confirmado, mas em princípio é daqui umas 2 semanas. Mas aí vai ser bem divulgado. E também quem tiver alguma sugestão de alguns temas que a gente possa abordar, de pessoas, enfim, ou de ideias de outros formatos que vocês gostariam de consumir, a gente também está aberto. Consumir é uma palavra... Não consumir, mas o que vocês gostariam de ver? Podcast, vídeo, enfim. Consumir é descartável, pessoal. A gente não quer que vocês descartem, a gente quer que vocês reflitam. A ideia é essa, pelo menos. Mas é isso. Caso tenha alguma outra dúvida, se não tem... Agradecer também a Pri, que está sempre nos ajudando. E durante o documentário ela esteve todo o tempo conosco, tirando dúvidas, nos ajudando toda a produção. Essa é a nossa primeira... não sei. A primeira...
Fui fazer a primeira avaliação. É, eu sempre digo assim, ó, se passa pelo aval da Priscila, tá bom. Ela disse, tá bom, então tá bom. Ó o Júnior Braga aí, hein? Gaiteiro Júnior Pensei que ia Braga. comentar PP, mas hoje não comentou ainda. Sigam o Júnior Braga no Instagram. Sigam o Júnior Braga, um baita de um gaiteiro também. Então tá, pessoal. Tem a próxima aí, agora a gente, quando sair aí a função da Jaque, do Baeta, a gente comunica vocês aí pelas redes sociais. E é Nos isso. vemos na próxima live. Na próxima live. Dali, PP. Obrigado, A Mônica. Mônica. Documentário maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Mônica. Obrigada. Obrigado, Juninho. Tunica Farina. É isso. Tá, pessoal? Tá gravado. Quem quiser assistir aí a live, fica à vontade. Valeu, boa noite. Abraço.